Crescer numa comunidade pobre, sem recurso nenhum, ir para uma guerra, voltar cheio de neura e problema, depois construir um império baseado em jogos de azar, trapaça, apostas, muita briga e violência o tempo inteiro, sentindo medo e pressão sem parar e se tornar um dos políticos mais influentes do seu país. Se você já imaginou alguém numa situação como essa, bem-vindo ao mundo dos Peaky Blinders. E hoje, por ordem dos Peaky Blinders, eu peço, assista esse vídeo até o fim que eu vou te mostrar uma das histórias de ficção mais fascinantes que eu já vi e que realmente podem nos ensinar muita coisa, nos ensinando lições fantásticas e sensacionais. Para você que está chegando no canal agora, já peço para se inscrever, já faz isso agora, porque assim o YouTube vai continuar recomendando esse tipo de assunto que você gosta. E agora falando de Peaky Blinders, né? É uma série da BBC que ela começou a ser produzida em 2012, ela já tem 5 temporadas na Netflix. E basicamente a história conta a vida dos Peaky Blinders, que é uma gangue que realmente existiu na Inglaterra, em Birmingham, que eu não sei como pronuncia, se você souber, comenta aí embaixo. E essa gangue ela existiu ali entre os anos de 20 e 30 do século 20, né? E essa história da BBC, ela glamoriza um pouco a gangue, glamoriza um pouco a ascensão da gangue e mostra alguns aspectos que, óbvio, baseado em fatos reais, mas que eles exageraram. Trazem aqui questões de ascensão econômica, de ascensão política, de poder e de influência. E é por esses motivos que eu trouxe a série pra gente analisar aqui no canal, porque tem várias lições ali que a gente pode tirar pra nossa vida, porque embora seja uma série que tenha muita violência, eles cresceram através de brigas, de fraudes, de apostas, de coisas ilegais, a série também mostra alguns aspectos de liderança, de desenvolvimento que a gente pode usar para nossa vida para ajudar, para que a gente encare coisas que são às vezes complicadas, né? Então, 3 lições sensacionais dos Peaky Blinders. A primeira lição sensacional de Peaky Blinders é: nunca negocie em desvantagem. Essa é uma das lições mais marcantes da história, porque em vários momentos os Peaky Blinders eles são encurralados por gangues rivais ou pela polícia que está sempre no pé deles, e nesses momentos é quando o protagonista da história, que também é o líder da família, o Thomas Shelby, ele toma alguma atitude, e quase sempre essa atitude dele é baseada em ter alguma vantagem que o adversário não sabia. É em tentar encontrar ou um ponto frágil do adversário, ou encontrar um território no qual a gangue rival é frágil, ou até se aliar a outras pessoas para realmente se munir de uma vantagem para na hora de negociar ou uma rendição ou uma possível guerra ou até um possível território, eles oferecer alguma coisa, eles saber alguma coisa que a outra pessoa não sabe. E até em muitos momentos o próprio conhecimento acaba sendo uma vantagem. Então, olhando para essa lição de uma forma um pouco mais prática para o nosso dia a dia, como é que você pode ter uma vantagem também? É você se munindo sempre de conhecimento, se munindo de tentar entender o universo no qual você quer entrar. Se você quer montar um negócio, tentar entender como é que é a região onde você quer montar um negócio, como é que é o tipo de negócio, se você quer passar num concurso, o que você tem que estudar para passar num concurso, se você quer passar num vestibular, o que você realmente precisa estudar, o que é mais cobrado, quais são os tendões de Aquiles que as pessoas têm na hora de estudar para esse tipo de prova. É você tentar se munir de conhecimento para obter uma vantagem. Negociar em desvantagem não é só uma negociação com uma outra pessoa, é você negociar com você mesmo para tentar conseguir alguma vantagem e entrar num campo de batalha da vida de uma forma mais preparada. A segunda lição sensacional de Peaky Blinders é: aprenda a lidar com as suas emoções. Na série, o protagonista, que é o Thomas Shelby, que eu já comentei, ele é uma pessoa muito fria, uma pessoa que consegue lidar em situações de muito caos, de muito problema, com mais frieza em relação às outras pessoas. Só que ele é uma pessoa que tem os seus próprios problemas. Ele tem depressão, ele tem insônia, ele não consegue dormir de noite porque ele tem vários problemas e ele precisa lidar com tudo isso de uma forma mais fria do que as outras pessoas. E para lidar com tudo isso de uma forma mais fria, ele precisa aprender a lidar com as próprias emoções. E aqui a gente entra muitas vezes num erro, a gente cai num erro de confundir lidar com as emoções com controlar. Mas a gente não consegue controlar emoções, porque as emoções elas vêm, a gente sente tristeza, a gente sente felicidade, são coisas que a gente sente. O que a gente pode tentar fazer é aprender a lidar com isso dentro do nosso corpo. E como é que a gente faz isso? Como é que o próprio Thomas Shelby faz isso? Na série, em vários momentos, o Thomas Shelby é afrontado por alguma coisa que pode colocar a família dele em risco, pode colocar ele em risco, é dada uma pressão contra ele. E como é que ele faz para lidar com essa situação? Ele tenta respirar, ele tenta sair de cena, ele dá uma volta, ele caminha um pouco, ele tenta pensar um pouco, às vezes até sozinho, pega o cavalo dele e vai pro mato pensar ali, porque quando ele tá pensando, quando ele tá tentando esvaziar o cérebro dele daquela pressão que tá acontecendo, ele consegue tomar uma atitude com muito mais sabedoria e inteligência. E a gente pode aprender com isso
uma forma de lidar com as nossas próprias emoções. Porque quando você tá num momento de pressão, num momento de raiva, que você quer explodir, tenta respirar. É comprovado cientificamente através de meditação que se você respira, você alivia a pressão na sua cabeça. E quando você faz isso, naturalmente você consegue enxergar a cena com muito mais clareza. Você consegue enxergar o seu problema com muito mais clareza e consegue lidar com isso de uma forma muito mais sábia e com muito mais inteligência para tomar uma decisão ou tomar uma atitude muito mais tranquila. Então, quando você se sentir pressionada ou pressionado por algum problema, tenta respirar, tenta aliviar a pressão na sua cabeça e, se possível, não toma uma decisão na hora. Tenta tomar uma decisão depois, posterga a decisão, seja ela qual for, tenta analisar as coisas de uma forma mais imparcial, de uma forma mais distante, que é o que o Thomas Shelby faz na série. E a gente realmente consegue aprender aqui que não é uma questão de controlar as suas emoções, porque você sempre vai ter uma emoção reprimida, que é o que mostra na série em vários momentos ele tendo que lidar com problemas que ele tem depois, com ansiedade, com insônia, com depressão, com coisas realmente ruins. Mas como é que a gente pode tentar lidar com isso sem ter esses problemas? É se distanciando, é tentando acalmar a emoção, lidando com ela e não reprimindo. A terceira lição sensacional de Peaky Blinders é coragem. Parece até um pouco banal falar disso numa história com muita violência, com muita briga, luta, com pessoas sempre querendo fazer o mal uma para as outras, mas aqui eu não tô falando de coragem no sentido de fazer o mal, e sim de expandir, de ir para frente, de negócios. Porque a série mostra muito a ascensão de uma família que era pobre. E para que eles consigam crescer, para que eles consigam evoluir, eles precisam sempre ter coragem de dar um passo à frente, de dar um passo maior do que a perna até às vezes. Parece até um pouco perigoso falar disso, mas quando a gente fala de coragem aqui, eu tô falando de quando você tem vontade de fazer alguma coisa que parece muito difícil, se você não perder todo o seu dinheiro, se você não ir à falência fazendo isso, arrisca, entendeu? Essa é uma mensagem que a série mostra muito. Em vários momentos o Thomas Shelby, ele precisa tomar uma decisão que ou vai fazer com que a família encolha os negócios, ou vai fazer com que eles fiquem na mesma posição, ou que eles evoluam. E nesses momentos o Thomas Shelby, ele sempre toma a decisão de evoluir, de dar um passo à frente, de seguir em frente. É de ir para cima quando os outros estão pensando em recuar. Isso claramente mostra nas reuniões da família durante a série. Nessas reuniões, quase sempre as pessoas querem recuar, elas não querem entrar em conflito ou não querem expandir o negócio, elas querem simplesmente ficar calma na delas. E nesses momentos é quando o Thomas Shelby chega e diz: nós vamos fazer isso, nós vamos ir em frente, nós vamos seguir e a gente não vai deixar a peteca cair. E quando eu tô falando de coragem aqui, eu não tô falando de não sentir medo nenhum e de seguir em frente e achar que tudo vai dar certo sem problemas. Não. Coragem, na verdade, não é a ausência de medo. É seguir em frente mesmo sentindo o medo. Essa é a coragem. É quando você segue em frente mesmo sabendo que essas pernas estão tremendo. Esse é o momento que você está sendo uma pessoa corajosa. Na série mesmo tem uma cena bem marcante que o Thomas Shelby, ele chega numa fábrica para falar com o gerente da fábrica e ele chega na sala do gerente, senta em frente à mesa do gerente. O gerente olha para ele já sabendo quem é Thomas Shelby, quem é a família dos Peaky Blinders, sabendo que eles são uma gangue, e o gerente olha para ele com uma indiferença e com uma tristeza e pergunta: o que vocês querem de nós? E o Thomas Shelby, com aquele olhar bem frio dele, como se nada pudesse abalar, diz: medo. Isso é muito fascinante porque mostra como os Peaky Blinders eles operam. Eles querem o medo dos outros. E aqui vai uma lição muito importante. Na vida, sempre quando você tiver medo, alguém vai acabar se aproveitando do seu medo e vai pegar uma oportunidade que poderia ser sua, vai aproveitar e vai realmente crescer enquanto você se encolheu por causa do seu medo. Isso me faz até lembrar uma música do Chorão que eu acho muito marcante, que é: o medo segue os nossos sonhos. Então, não deixa que o medo pegue os seus sonhos. Não deixa que o medo te atrapalhe e faça com que você não evolua e não cresça. Sempre quando você sentir medo, lembra, a coragem é a capacidade de continuar andando mesmo sentindo medo. Isso é a coragem. E isso os Peaky Blinders mostram em vários momentos, que eles são pressionados, que alguma coisa de muito ruim está acontecendo e eles seguem em frente. Eles aguentam o tranco. Essa é para mim a lição mais sensacional da história. Então eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Qualquer sugestão também pode comentar. Eu quero muito saber a sua opinião, quero tentar trazer mais quadros como esse. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilha também. Já deixa o like, vai me ajudar muito, e não se esquece de se inscrever no canal agora. Já faz isso agora caso você não tenha feito ainda. Eu realmente conto com a sua presença no próximo vídeo. Até mais!